Convidamos também o professor doutor Magno Federete Gomes. Passamos a palavra para o defensor público de São Lourenço, Roger Vieira Feixas. Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à sequência do Congresso, primeiro Congresso de Processo Civil da Defensoria Pública de Minas Gerais. E neste painel teremos a fala do Dr. Magno Federete Gomes, que tratará sobre o tema apelação e agravo de instrumento no novo Código de Processo Civil. Eu passarei a leitura do breve currículo do palestrante. Dr. Magno Federete tem o pós-doutor em Direito Público e Educação pela Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Pós-doutor em Direito Civil e Processual Civil. Doutor em Direito e mestre em Direito Processual pela Universidade de Deusto, Espanha. Mestre em Educação pela PUC Minas. Professor de mestrado acadêmico em Direito Ambiental e Sustentabilidade na Escola Superior Dom Helder Câmara. Professor adjunto da PUC Minas e professor titular da Faculdade de Direito Arnaldo Jansen. Advogado, sócio do escritório Rafael Federete Advocacia Associada. Então, nesse momento, daremos início à fala do Dr. Magno, que tratará sobre esse tema, sobre o sistema recursal no novo CPC. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da doutora Ellen e da doutora Juliana Bastoni para integrar esse corpo seleto de professores e também de doutores e advogados que vieram ter a oportunidade de falar para os senhores defensores públicos do nosso querido Estado de Minas Gerais. Antes de começar a nossa palestra propriamente dita, eu gostaria de falar que eu entendo perfeitamente todas as atribuições dos senhores, porque eu sou advogado do Serviço de Assistência Judiciária da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais desde 1997. Então eu atuo, não como defensor, obviamente, mas com funções similares aos assistidos de Vossas Excelências. Inclusive, eu já tive o prazer de participar de audiências de instrução de julgamento com diversos de vocês, e hoje eu tenho o prazer de rever inúmeros alunos, tá, que foram meus alunos no curso de graduação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Além disso, nós temos hoje como meta, tratar sobre a apelação e os agravos de instrumento no novo CPC. E o objetivo principal dessa palestra, obviamente, é apresentar as modificações do novo CPC, mas além de trazer as modificações do nosso novo Código de Processo Civil, também fazer uma revisitação a determinados conceitos indispensáveis à nossa atuação como advogados, defensores públicos. E, primeiramente, vamos fazer uma apresentação breve da nossa palestra. Eu tenho uma palestra longa, tá? Eu acredito que 1 hora e meia seja possível apresentar todos os conteúdos que nós temos, mas nós sabemos que talvez um dos temas mais importantes que nós vamos atuar, que nós teremos e que teremos que interpretar no novo Código de Processo Civil, é o novo sistema recursal contra as decisões de primeiro grau de jurisdição. Então, dentro desse sistema recursal das decisões de primeiro grau de jurisdição, nós temos, obviamente, as apelações e os agravos, especialmente o agravo de instrumento, em função de uma extinção do nosso agravo retido, tá, já no Código de Processo Civil de 2015, a nossa Lei 13.105 de 2015. Então, primeiramente, eu vou fazer uma revisão, uma revisitação de certos conceitos de teoria geral dos recursos.
Depois, a partir desses conceitos revisitados da teoria geral dos recursos, nós pretendemos apresentar, obviamente, o cabimento das apelações e o cabimento dos agravos de instrumento. Depois disso, nós vamos tratar sobre as inovações de apelações e agravos de instrumento, especificadamente com relação aos procedimentos aplicáveis a cada um desses recursos. E, finalmente, se houver tempo, eu pretendo apresentar os novos poderes do relator, que vai substituir o nosso artigo 557 do Código de Processo Civil atual. Finalmente, vou apresentar umas pequenas considerações sobre o novo Código de Processo Civil, que exige dos aplicadores do direito uma nova interpretação, especialmente com relação aos novos fundamentos relacionados com o CPC. Os procedimentos mesmo, nós temos uma pequena modificação, ou modificações pontuais, mas nós temos modificação de teoria e de fundamentos, e essa modificação ela é substancial, e vai exigir do intérprete uma nova interpretação para todo e qualquer procedimento que vier a ser aplicável, segundo o novo Código. Então, entrando na nossa teoria geral dos recursos, obviamente, nós sabemos que recurso, como todos vocês já estudaram, e nós somos advogados, somos defensores, é um remédio processual colocado à disposição das partes para impugnar na mesma relação jurídica processual decisões judiciais. E quando nós falamos em impugnar decisões judiciais, nós estamos falando que eles têm como objeto ou objetivo as decisões judiciais, sejam as sentenças, os acórdãos, as decisões interlocutórias, e em alguns casos, sabendo que os despachos são irrecorríveis, você consegue impugnar os despachos por meio de recurso. E nós temos também que o objetivo principal dos recursos é a reforma, ou seja, a alteração das decisões proferidas. Nós temos ainda as invalidações, como a anulação das decisões, e finalmente nós temos a cassação das decisões. Isso por meio dos demais recursos, ou seja, das apelações, dos agravos de instrumento. Nós vamos ter ainda esses pedidos nos recursos de recurso ordinário constitucional, no recurso especial, no recurso extraordinário e inclusive nos embargos de divergência, também trazendo esses pedidos no agravo interno ou no agravo regimental. E deixando aos embargos de declaração os dois pedidos principais, que são os pedidos de esclarecimento e o pedido de integração, no caso de vício de obscuridade, contradição ou mesmo de omissão. Nós temos, então, que dentro dos objetos dos recursos, que é aquilo que o recurso vai atacar, nós temos, primeiro, a nova definição dos atos jurisdicionais, ou seja, dos provimentos do juiz, previsto no novo artigo 203 do novo CPC. E dentro desse artigo 203 do novo Código de Processo Civil, nós temos, primeiro, a previsão de sentenças, com um conceito definido no artigo 203, parágrafo 1º. Depois nós temos o conceito das decisões interlocutórias no parágrafo 2º. Finalmente, nós temos o conceito do parágrafo 3º para efeitos de despachos de mero expediente, que continuam sendo irrecorríveis no novo CPC. E nós temos atos ordinatórios do escrivão, que obviamente não são atos do juiz, mas eles continuam previstos como atos jurisdicionais no artigo 203. Então, dentro do conceito de sentença, nós temos esse novo conceito do parágrafo 1º, que tentou ou objetivou uma resolução de conflitos sobre a interpretação do que seria sentença. E nós temos que a doutrina continua trazendo o ato jurisdicional sentença como ato do juiz de primeiro grau de jurisdição, que esgota a tutela jurisdicional do processo de conhecimento e agora da fase executiva, incidir nenhuma mais hipótese dos artigos 485 e 487 do novo CPC, que fazem ou que trazem correspondência imediata com o artigo 267, que são as decisões sem resolução de mérito, e com o artigo 269, que são as decisões com resolução de mérito. Então nós temos, primeiro, artigo 485, decisões terminativas ou sentenças terminativas. Artigo 487, decisões definitivas ou com resolução de mérito. E continua sendo o ato do juiz, a sentença, aquela que incide em uma ou mais hipóteses do 485 ou 487. E esse é o conceito de sentença. Cuidado, que nós temos uma opção no artigo 203 do novo Código de Processo Civil, entre o parágrafo 1º e o parágrafo 2º,
de excluir, ou seja, é decisão interlocutória aquilo que não é sentença, e é decisão interlocutória e sentença aquilo que não é decisão interlocutória. Então a opção legislativa foi definir o conceito de sentença. Mas voltamos a falar, nós temos como conceito de sentença, né, o ato do juiz de primeiro grau de jurisdição que extingue processo ou fase de conhecimento ou executiva e, por fim, incide em uma ou mais hipóteses do artigo 485 e 487. E nós sabemos que, a partir do conceito de decisão interlocutória, que é aquele ato que não se enquadra no parágrafo 1º, nós vamos ter aquelas decisões que resolvem questão incidente. E, dentre aquelas decisões que resolvem questão incidente, nós temos, obviamente, né, aquela questão incidente que não esgota a tutela jurisdicional do processo de conhecimento ou execução. Não esgota. Tá? E não importa se a decisão interlocutória incide no 485 ou no 487, tá? Mas importa o esgotamento da tutela jurisdicional, ou seja, colocar fim ao processo. E se ele coloca fim ao processo, nós temos sentença. E se ele não coloca fim ao processo, nós vamos ter a decisão interlocutória. Esse posicionamento já era o adotado pelo Superior Tribunal de Justiça desde 2005, quando ele trouxe o conceito de sentença incidente. Então, sentença incidente é aquela do 485 e 487, mas que não esgota a tutela jurisdicional e, por isso, seria decisão interlocutória. Tá? Seguindo. Dito isso, nós temos ainda que o despacho vai continuar sendo o ato jurisdicional que não possui conteúdo decisório, mas que respeita literalmente a literalidade do Código de Processo Civil e determina o trâmite material do procedimento. E por isso, na forma do artigo 504 do CPC atual e do novo CPC, nós temos também a mesma redação no novo CPC, a partir do artigo 1000 e, eu posso falar depois para vocês, que esse significa que o despacho de mero expediente, ou o despacho, ele vai continuar sendo irrecorrível. Agora, sabemos também que, sendo um despacho e um despacho teratológico, que é aquele absurdo que gera tumulto no processo em prejuízo da parte, o despacho teratológico vai poder ser impugnável, seja por correição parcial, diretamente na Corregedoria do Estado, ou mesmo na Corregedoria do Conselho da Justiça Federal, ou ele vai poder ser impugnado mediante representação a ser protocolizada diretamente no Conselho Nacional de Justiça. Então, quando a gente fala de despacho, a princípio, cabem medidas administrativas em face do magistrado, que, obviamente, a maioria dos senhores não precisou utilizar, mas que, caso seja necessário, saibam que nós temos a correição parcial e também a representação diretamente no CNJ. Então, nós temos que, finalmente, dentro do nosso sistema recursal, nós temos o artigo 204 do novo Código de Processo Civil. E ele fala que o acórdão é o ato proferido por um órgão colegiado. Dito isso, senhores, além desses objetos dos recursos, nós temos que falar também dos pedidos e os fundamentos. E dentre os pedidos e fundamentos aplicáveis à apelação e à agravo de instrumento, nós vamos manter os mesmos pedidos atuais. Então, não é uma modificação do novo CPC, mas simplesmente uma revisão de que nos pedidos das apelações nós poderemos formular pedido de reforma, não é isso, que é a alteração com efeito substitutivo da decisão proferida em primeiro grau pelo acórdão proferido em segundo e também em caso de recurso especial e extraordinário, diretamente pelos tribunais superiores. E quando nós falamos de reforma com efeito substitutivo, nós temos o efeito devolutivo pleno das apelações e também dos agravos de instrumento. E dentro do pedido de reforma, o fundamento específico, como todos os senhores sabem, é a alegação de erro injudicando. E a alegação de erro injudicando nada mais é do que o erro cometido pelo magistrado na análise das provas ou na interpretação da lei. E esse erro na interpretação da lei pode ser tanto um erro injudicando derivado de má interpretação de direito material, como também um erro injudicando derivado de má interpretação de lei processual e, nesse caso, mediante provocação das partes. Além disso, foi falado o seguinte, que em se tratando de pedido de invalidação, se pleiteia a invalidação pura ou a anulação pura da decisão final do procedimento.
Então, ela pode ser a sentença e, hoje em dia, se prevê também a invalidação das decisões interlocutórias em sede de agravo de instrumento. E quando se fala em invalidação, a alegação é pura de erro improcedendo. E erro improcedendo, obviamente, tá, é o vício de procedimento por má aplicação da lei instrumental em atuação ex officio, ou em atuação de ofício do magistrado. E essa atuação de ofício pode derivar de vícios intrínsecos ou de vícios extrínsecos. Dentro do conceito de vícios extrínsecos, nós temos aqueles que geram nulidades processuais absolutas não passíveis de preclusão. E entre essas nulidades processuais absolutas, nós temos uma série de nulidades, tá? E entre essas nulidades você pode arrolar claramente a ausência de fundamentação nas decisões. Você pode arrolar também como decisões ultra petita, na parte que ultrapassa o pedido formulado pela parte, decisões extra petitas, que são aquelas que violam o princípio da congruência ou a distrição do juiz, e nessa decisão extra petita nós temos nulidade absoluta de toda a decisão. Sabendo que, e relacionando que a decisão infrapetita ou citrapetita, ela não é nula, né? Principalmente após seu trânsito em julgado, porque pelo princípio do aproveitamento da conservação, ela vai continuar sendo válida, tá? E vai ser necessário dos senhores o ajuizamento de uma nova ação com aquele pedido que foi omitido na decisão do juiz. Seja porque ele, de fato, se esqueceu daquele pedido, seja porque aquele pedido não foi devidamente formulado na petição inicial. E foi tema da aula de hoje, obviamente, da palestra de hoje, da professora Maria Emília, tá? A vinculação à análise dos requisitos do artigo 319 do novo Código de Processo Civil e a análise de todos os pedidos definidos no novo CPC. Além disso, nós temos o pedido de cassação. E quando nós falamos de pedido de cassação, nós temos uma anulação simultânea, tanto da decisão final do processo, quanto do procedimento, aplicável e anterior àquela decisão final. Nesse pedido de cassação, nós temos a nulidade da decisão final do procedimento e, obviamente, nós temos a reforma simultânea da questão incidente não preclusa. E essa reforma da questão incidente não preclusa, obviamente, poderia ser, tá, no sistema atual, aquele que foi passível de agravo retido, não é isso? E que no novo CPC, como eu vou falar para os senhores neste momento, tá, ele deixa de existir. Então vai ser a questão incidente não preclusa, porque contra ela não cabia agravo de instrumento. Tudo bem até aqui, senhores? E nós temos ainda o seguinte, que em se tratando de vícios intrínsecos, que são aqueles passíveis de preclusão, se não houver alegação na primeira oportunidade que a parte tem para falar nos autos, nós teríamos aquela possibilidade também de violação em cadeia dos atos processuais. Então, a partir daquele ato processual que, de fato, incida em erro injudicando, nós vamos ter a violação em cadeia por nulidades contaminando os demais atos processuais e, por consequência, o pedido de cassação com a anulação da decisão final e, automaticamente, de todos os atos anteriores, em cascata até aquele ato processual que se deseja reformar na cassação. Dito isso, nós temos ainda uma pequena revisão breve sobre os pressupostos processuais. Para falar a verdade, os pressupostos recursais, como os requisitos necessários ao desenvolvimento regular e válido dos recursos, né? E, em regra geral, no CPC atual, nós temos, né, o que a gente chama de que esses pressupostos são insanáveis, mas que no novo CPC nós vamos ter uma mudança de paradigma a partir do nosso artigo 932, que vai determinar ao magistrado a abertura de vista para correção de pressupostos processuais. Então, hoje em dia, no nosso artigo 511 do Código de Processo Civil, o único pressuposto processual objetivo, né, isso, que é passível de saneamento, seria o preparo, que para a maioria dos senhores é desnecessário, já que nós estamos falando de defensores públicos e quase todos presentes aqui, eu sei que a palestra é aberta para o público em geral, tá? Também teriam os advogados que, em caso de insuficiência de preparo, seria possível a complementação do preparo.
Agora, para a maioria dos senhores, os assistidos dos senhores já serão, obviamente, beneficiários de justiça gratuita, então nós não temos mais essa questão de saneamento de recursos, especialmente em matéria de preparo. Agora, um dos paradigmas do novo CPC é o que o professor Carlos Alvaro de Oliveira traz como doutrina já há anos, que nós chamamos de formalismo valorativo. E o formalismo valorativo, ele traz uma preponderância das decisões de mérito. O professor Carlos Alvaro é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e você verifica que essa teoria do professor Carlos Alvaro, ele permeou todo o Código de Processo Civil, especialmente quando houve a redação do artigo 485 do Código de Processo Civil novo, e também do artigo 487. E prevê como regra geral de julgamento a decisão de mérito. E essa regra geral de julgamento como a decisão de mérito, ela se aplica tanto para sentenças de primeiro grau, quanto para os acórdãos em julgamento de apelação. E também, a meu interpretar, deveria se aplicar também, né, para as decisões proferidas pelos tribunais superiores em sede de recurso especial e também de recurso extraordinário. Agora, como o Superior Tribunal de Justiça e como o Supremo Tribunal Federal vão interpretar isso é uma incógnita para todos nós, aplicadores do direito. Eu sei que, em grande maioria dos dispositivos do Código de Processo Civil novo relacionados com recurso especial e recurso extraordinário, nós estamos vendo decisões, ou pelo menos uma tentativa de acabar com o que a doutrina chama de jurisprudência defensiva dos tribunais superiores. E dentro dessas jurisprudências defensivas, nós temos aquela grande maioria de decisões aplicando súmula 7, súmula 5, que determinam a inaplicabilidade ou a impossibilidade de análise de prova em recurso especial, ou mesmo em recurso extraordinário, né, aí a súmula correspondente a 280 do Supremo Tribunal Federal, e também a súmula 5, que não admite-se a interpretação de cláusula contratual em sede de recurso especial e também em recurso extraordinário. Essa jurisprudência defensiva, ela induz, hoje em dia, ao não cabimento de embargo de divergência quando se você tem uma decisão paradigma do Tribunal Superior, conhecendo o recurso especial, e outra que inadmite o recurso especial, em casos semelhantes ou quase idênticos, só mudando, obviamente, a conclusão do julgamento. Mas, a partir de agora, no novo Código de Processo Civil, existe previsão expressa de que, havendo decisão paradigma em juízo de admissibilidade positivo de recurso especial extraordinário, é válida a demonstração analítica do dissídio para efeitos de recurso especial e recurso extraordinário em análise de mérito. Mas, obviamente, não é o nosso tema da palestra aqui, mas nós temos essa possibilidade de acabar com a jurisprudência defensiva dos tribunais superiores, o que para nós, advogados ou mesmo defensores públicos, não deixa de ser um avanço no Código de Processo Civil, que vai objetivar, pelo menos, uma entrega de uma tutela jurisdicional meritória em tribunais superiores, coisa que hoje em dia a regra geral é o juízo de admissibilidade negativo, na grande maioria de todos os recursos que lá tramitam em Brasília. Seguindo, então, quando a gente fala de pressupostos recursais, o princípio, ou melhor, a doutrina do formalismo valorativo, ela permeia agora o novo sistema recursal. E isso significa que recursos que sejam possível correção. O que é que nós falamos de recursos que admitam correção? Nós temos entre os pressupostos recursais genéricos objetivos, primeiro, cabimento. Esse cabimento, a meu ver, que é a utilização do recurso adequado e cabível ao caso concreto, isso não vai ser possível correção, porque o erro grosseiro vai continuar afastando a aplicabilidade do princípio da fungibilidade dos recursos. Nós temos o segundo, não é isso? O segundo seria a forma legal. Então, a forma legal de interposição demanda a observância estrita de todas as normas processuais, tá, no momento da interposição do recurso. Se o recurso de apelação deve ser feito por petição, ele terá que ser feito por petição. No agravo de instrumento, a maioria de vocês sabe perfeitamente, nós temos que instrumentalizar o recurso, e é por isso que ele tem o nome de agravo de instrumento. Mas a falta de um ou mais documentos obrigatórios no agravo de instrumento vai passar a ser corrigível e sanável por força de decisão do
relator no momento do recebimento do agravo de instrumento. Além disso, nós temos a previsão legal, e isso aqui não é possível corrigir, porque nós temos que, para que seja conhecido determinado recurso, ele deve estar expressamente previsto em lei federal. E, obviamente, em função da competência privativa da União para legislar em matéria de processo, os recursos continuarão sendo legislados ou previstos em lei federal. Quando a gente fala de tempestividade, obviamente, a tempestividade deverá ser observada. E, obviamente, vocês já viram que no novo Código de Processo Civil, para os defensores públicos, continuará sendo previsto o prazo em dobro para interpor recurso. Agora, prazo em dobro não somente para vocês, agora também para nós, dos escritórios de assistência judiciária, porque o novo Código também prevê esse prazo em dobro na interposição e no cumprimento de atos processuais para a assistência judiciária em geral e não apenas para a defensoria. Além disso, nós temos o preparo. E o preparo continua sendo o pagamento dos portes, de envio e retorno dos autos e das custas processuais. E, para todos nós, isenção de preparo aos beneficiários da justiça gratuita, mas não para a advocacia propriamente dita. Quando nós entramos dentro do mérito ou relacionados com o que a gente chama de pressupostos recursais genéricos subjetivos, nós temos ainda a legitimidade para interpor o recurso e a aparência que permite à parte a interposição do recurso, e dentro dessa aparência tem algo que talvez seja de interesse dos senhores, que é a interposição do recurso do terceiro prejudicado. E quando nós falamos de recurso do terceiro prejudicado, é aquele que, por uma exceção legal, nós estamos falando do litisconsórcio facultativo, mas unitário, que é uma pessoa que não é parte no processo, mas poderia ser na qualidade de assistente litisconsorcial. E ele vai poder aparecer pela primeira vez nos autos para interpor o recurso. E da mesma forma no novo Código de Processo Civil. Nesse caso, ele vai ter que demonstrar o nexo de interdependência entre o direito dele e a relação jurídica submetida à apreciação do Poder Judiciário. E isso é um tópico da petição do recurso do terceiro prejudicado. E sendo um tópico na petição do recurso do terceiro prejudicado, caso não seja observado na interposição do recurso, você verifica que, pelo formalismo valorativo, vai ser possível a correção desse vício. Finalmente, nós temos o interesse recursal. E o interesse recursal, obviamente, é o prejuízo, a sucumbência sofrida pela parte em função da decisão. E essa sucumbência pode se limitar exclusivamente à sucumbência, aos honorários, inclusive devidos à defensoria, não à defensoria em geral, não a vocês, porque ainda não chegou a ser pelo menos pelo STJ, nós temos decisões, pelo menos é o que vejo, que os honorários estão sendo encaminhados ao Estado, mas pode ser que brevemente vocês tenham essa conquista e esse direito aos honorários de sucumbência nas causas de assistidos. Se houver previsão normativa, e previsão normativa havendo, esses honorários poderiam ser reencaminhados a uma caixinha da defensoria. Se já tem, você já tem hoje em dia no Estado? Mas o entendimento do STJ é que isso pertence à defensoria, e se ela cede, é direito de vocês. Tudo bem, senhores? Vamos seguindo? Posso? Da defensoria. Hoje em dia pertence à defensoria do Estado. Não vai para o defensor nem para a caixinha. Mas pode ser uma conquista interessante. Sim ou não? A lei veda, mas poderia. Podemos seguir, senhores? Gente. Então, senhores, o que nós temos que falar? Então, nós vamos entrar no cabimento dos recursos. E, obviamente, eu não estou aqui para falar o óbvio para vocês, mas a gente sabe que da sentença cabe apelação, mas da sentença em qualquer tipo de processo, procedimento ou jurisdição. Então, pode ser qualquer tipo de processo, e nós falamos processo de conhecimento e execução no novo CPC, sabendo que a tutela provisória, de acordo com a professora Juliana, que falou para vocês na sexta-feira passada, ela perdeu, pelo menos a princípio, dentro da lei, o critério de autonomia. Ela chegou a falar isso para vocês? Da perda da autonomia como uma característica de processo cautelar. E agora nós temos a tutela provisória. E dentro da tutela provisória,
nós vamos ter a possibilidade de cabimento de agravo de instrumento, porque a decisão de tutela provisória vai ser sempre passível de agravo de instrumento. Mas, da sentença em processo de conhecimento e de execução, da sentença proferida em procedimentos comuns, no procedimento comum, que vai ser a regra geral e residual, e nos procedimentos especiais, que vão continuar existindo no novo CPC, e pelo que eu vejo no novo CPC, a parte que a princípio menos altera no novo CPC, que são os procedimentos especiais, nós temos ainda em qualquer tipo de jurisdição, seja na jurisdição contenciosa, que é naquela que há litígio, seja também na jurisdição voluntária, na que há mera administração pública de interesses privados, em que o juiz exerce função graciosa. Então, quando nós estamos falando de sentença, tá, as mesmas exceções de cabimento de apelação vão continuar cabendo no novo CPC. Então, como exceções, nós temos a execução fiscal, cujo valor não ultrapassa 50 ORTNs, e existe um recurso previsto no artigo 34 da Lei 6830, que é o recurso de embargos infringentes em execução fiscal. E nós temos ainda o segunda exceção, que poderia se chamar de exceção, que é a sentença proferida nos juizados especiais, que vai continuar sendo cabível, é o recurso inominado, também no prazo de 10 dias, que é o recurso atual. E nós temos a terceira exceção, não é isso? Que são naquelas ações em que, de um lado, figura Estado estrangeiro e organismo internacional, e de outro, pessoa, tá? Ou município, pessoa física ou jurídica domiciliadas no Brasil, ou mesmo município. Porque daí, da sentença do juiz federal de primeiro grau de jurisdição, vai caber o recurso ordinário direto ao Superior Tribunal de Justiça em jurisdição per saltum, saltando o TRF. Tá? Sabendo, obviamente, que em caso de crimes políticos, aí vai ser o recurso ordinário saindo do juiz federal de primeiro grau de jurisdição, tá? E encaminhado diretamente para o Supremo Tribunal Federal. Seguindo, mas aí nós estaríamos falando de um caso de jurisdição criminal, e mesmo sendo criminal, tá? Nós temos essa possibilidade de interpretação. Agora, o que nós temos que falar em matéria de apelação? Nós temos esse parágrafo 1º do artigo 1009 do novo CPC, que alterou o sistema recursal das decisões interlocutórias não passíveis de agravo de instrumento, que seriam as decisões interlocutórias, tá, que hoje em dia não geram dano de difícil e incerta reparação, que não seriam aqueles casos de decisões interlocutórias que inadmitem recurso de apelação, ou mesmo que seriam aquelas decisões interlocutórias que não seriam... que não tratariam dos efeitos de recebimento das apelações. Então nós temos que a decisão interlocutória, que hoje em dia seria utilizado o agravo retido para impugná-las, e o agravo retido, seja o oral proferido, interposto diretamente na audiência de instrução e julgamento, né, obrigatoriamente agravo retido oral na audiência de instrução e julgamento, tá? Ou mesmo o agravo retido por petição, quando a decisão interlocutória ela é publicada no Diário Oficial. Então o que nós temos? Essa decisão interlocutória, que hoje comporta o agravo retido, não vai ser mais passível de preclusão. E isso é uma grande vantagem, tá? Porque hoje em dia, ou de acordo com o novo Código de Processo Civil, você vai poder simplesmente deixar a decisão ser proferida, e uma vez proferida a decisão, tá? Você vai poder impugná-la como preliminar do recurso de apelação. Senhores, nós que somos advogados, defensores, é muito importante trazer apenas uma observação. Todos vocês sabem, estão cansados de fazer audiência de instrução e julgamento, que, na prática jurídica, o dono da ata do processo é o juiz. Pelo menos mais de um juiz já deve ter falado isso para os senhores. Eu sou o dono da ata, eu sou o responsável pela ata. Tá? Vocês podem soltar uma expressão doutrinária, não, excelência, o dono da ata são as partes, porque a ata do processo não beneficia Vossa Excelência. Mesmo que Vossa Excelência seja responsável pela redação da ata, ainda assim ela é das partes. E o primeiro que deve conter, obviamente, é uma decisão interlocutória proferida em audiência não passível de agravo de instrumento. Essa decisão deve existir. E para ela existir, pela ordem de excelência, consta na ata, por favor, a decisão. Porque se a decisão não estiver na ata do processo,
essa decisão não existe. E se essa decisão não existe, não tem nem como você pensar, não precluiu o agravo retido. Não precluiu o agravo retido, mas não interessa, a decisão não existe. E, obviamente, o que acontece na prática é o juiz lançar na ata que houve a renúncia da prova. Tá? Então, encerrou-se a fase instrutória, e na hora que se encerra a fase instrutória, obviamente, está preclusa toda e qualquer matéria. Então, eu peço aos senhores o cuidado máximo de que a decisão que não está sujeita à preclusão, obviamente, conste nos autos. Porque o que não consta nos autos não está no mundo. Refrão jurídico antigo. Então, decisão constando nos autos, ok. No futuro, eu vou interpor apelação contra ela e vou pedir, tá, a reforma daquela decisão. E em função da reforma daquela decisão que não vai estar sujeita à preclusão, eu vou pedir o quê? A cassação da sentença final do processo. E automaticamente vai anular a sentença e procedimento até aquela decisão. Esse novo sistema de recorribilidade das decisões interlocutórias que não são passíveis de agravo de instrumento, ele já é conhecido na Lei 10.259, que diz respeito aos juizados especiais federais. E essa lei é de 2001. Nessa lei, lá no artigo 3º, 4º e 5º da Lei 10.259, já se previa que só se cabia recurso contra a decisão final e de mérito do processo, salvo quando versasse decisão de tutela de urgência. E quando versava uma decisão de tutela de urgência, era obrigatória a interposição do recurso. E qual é o recurso contra a decisão de tutela de urgência? E no novo CPC chamado de tutela provisória? O agravo de instrumento. Então, nós temos aquele sistema. Tá? E esse sistema foi incorporado no novo Código de Processo Civil. E o sistema da Lei dos Juizados Especiais Federais, ele é um pouco mais complexo do que o da Lei dos Juizados Especiais Estaduais. Porque na Lei dos Juizados Especiais Estaduais não havia previsão de agravo. E não havendo previsão de agravo, nós tínhamos as decisões interlocutórias que não geravam dano de difícil e incerta reparação não estavam sujeitas à preclusão. E as decisões que geravam dano de difícil e incerta reparação, caso a parte tivesse interesse, ela deveria impetrar mandado de segurança, né, entre aspas, como sucedâneo recursal, já que a decisão sendo irrecorrida, irrecorrível por ausência de previsão normativa, então vocês tinham que utilizar a garantia constitucional do mandado de segurança. Tudo bem até aqui, senhores? Está muito rápido ou vocês estão conseguindo acompanhar tranquilamente? Posso ir? Seguindo. Então, seguindo, senhores. Então, o que nós temos? Primeiro, tá, o novo sistema. E na redação anterior, que não foi sancionada pela nossa presidente Dilma, nós tínhamos uma previsão de que as questões resolvidas na fase de conhecimento, né, quando não se comportasse agravo de instrumento, não estariam cobertas pela preclusão se a parte apresentasse protesto escrito no processo. E aí era uma obrigação do advogado, do defensor, peticionar nos autos e apresentar o quê? O pedido de protesto. Não, excelência, pela ordem, como na Justiça do Trabalho. Eu protesto contra a decisão proferida. E só não haveria preclusão se houvesse esse protesto. A redação final do Código de Processo Civil não prevê protesto. O que significa que vocês podem tranquilamente deixar a decisão que esteja documentada nos autos passar e, posteriormente, em matéria de preliminar de apelação, vocês venham a apresentar a fundamentação e o pedido de reforma daquela decisão. Porque a regra geral é que essa decisão não estará sujeita à preclusão. Agora, muita atenção. Essa regra geral de não incidência de preclusão como perda do direito de praticar o ato processual, ela deixa de existir se aquela decisão estiver expressamente arrolada no rol de cabimento de agravo de instrumento no novo CPC. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Então, nós estamos falando de cabimento de apelação. E outra parte que é muito interessante chamar a atenção na nossa exposição sobre o cabimento de apelação é que o parágrafo 3º prevê: o disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo da sentença. Isso aqui significa o princípio da consumação, para efeitos de recurso.
E se por acaso o juiz, e é muito comum isso acontecer em matéria de justiça federal ou quando versa benefícios previdenciários, o juiz só aprecia a tutela antecipada, e isso talvez já tenha acontecido com os senhores, quando ele profere a sentença do processo. E ele fica, entre aspas, enrolando a tutela antecipada para que não gere o cabimento do agravo de instrumento. E ele não decide a tutela antecipada. E no novo Código de Processo Civil, a tutela antecipada será chamada de tutela provisória de urgência antecedente e antecipatória. Mas, de uma forma ou de outra, ele não decide. E aí chega ao final do procedimento, e chegando na sentença, e após toda a ampla dilação probatória, ele decide proferir uma decisão sobre antecipação de tutela. E qual é o objetivo prático de proferir uma decisão sobre antecipação de tutela nesse momento? Simplesmente retirar o efeito suspensivo do recurso de apelação. Para que a decisão que ele proferiu e, ao final, tenha concedido a antecipação de tutela, somente seja impugnável mediante recurso com efeito devolutivo pleno, sem efeito suspensivo. Então, minha gente, o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando que o recurso de apelação vai consumir as hipóteses de agravo de instrumento quando a decisão relacionada ao suposto cabimento de agravo de instrumento for um capítulo da sentença ao final do processo, em primeiro grau de jurisdição. Dúvidas até aqui? Posso ir? Porque eu sou um professor de sala de aula, gente. Então, dúvidas? Então vamos seguindo. Então, o que é que nós temos? A partir da ideia do cabimento da apelação, porque a sentença é o ato do juiz de primeiro grau que esgota a tutela jurisdicional do processo de conhecimento ou execução, e retiramos o cautelar, e incide em uma mais hipótese do artigo 485 e 487, nós passamos para as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. E quando nós entramos no cabimento do agravo de instrumento, primeiro, o objeto do agravo de instrumento são as decisões interlocutórias de primeiro grau de jurisdição, que é aquela que resolve questão incidente, ou seja, que não esgota a tutela jurisdicional do processo de conhecimento ou execução, cautelar sai como tutela provisória, não é isso? Ou, para falar a verdade, o cautelar volta a entrar, e incide em mais de uma ou todas as hipóteses do artigo 485 e 487. Então, ele podendo ser, inclusive, tutela, um agravo contra uma sentença incidente. E dentro do novo CPC, nós verificamos uma simplificação de procedimentos, e essa simplificação de procedimentos envolve a alegação de preliminares em contestações, e parece que vocês já tiveram também sobre resposta, palestra sobre resposta, não foi objeto, mas certamente será no próximo congresso. Então, quando nós falamos de agravo de instrumento, nós temos, primeiro, hipóteses supostamente taxativas de cabimento de agravo de instrumento. E essas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento passam a ser de uma memorização obrigatória. Porque aquela regra do parágrafo 1º do artigo 1009 não vai se aplicar para o agravo de instrumento. E se fala claramente, só não está sujeita à preclusão se a decisão não estiver no rol de decisões passíveis de agravo de instrumento. E entre esse rol de decisões, a gente não precisa ler, porque já está lá, nós temos, primeiro, que aprecia tutela provisória. E aí já não interessa qual tipo de tutela provisória. Pode ser a tutela provisória de urgência ou a tutela provisória de evidência, naqueles casos de manifesto propósito protelatório da defesa ou de parte incontrovérsia do pedido. Qualquer decisão de tutela provisória, que atualmente, se ela for antecedente, ela vai ser um formulário inicial do procedimento, e depois da apreciação dessa tutela provisória, que pode ser proferida inaudita altera parte, ou mesmo liminarmente, como a gente está falando, ela vai possibilitar o contraditório postergado, mas uma decisão sobre a tutela provisória. E vai demandar a emenda da inicial para que haja o início da fase do processo de conhecimento. Pelo menos a princípio, quando nós falamos de tutela provisória de urgência antecipatória e antecedente. Decisões relativas ao mérito do processo. E é o que nós falamos com relação à decisão do artigo 487, que é aquela que extingue o processo com resolução de mérito. E essas decisões
que passíveis de agravo de instrumento e que resolvem o mérito, prevêem um novo instituto no novo Código de Processo Civil, que é o julgamento parcial de mérito. E o julgamento parcial de mérito, ele vai ser possível, tá? Quando a causa se encontrar madura, né? Quando, ou seja, na teoria da causa madura, quando a causa versar a questão exclusivamente de direito, ou, e o novo Código de Processo Civil fala sempre em ou, tá? Estiver em condições de imediato julgamento, e aí é possível o juiz, tá, não decidindo todo o pedido, ele aprecia apenas parte do pedido e profira uma decisão interlocutória com resolução de mérito, extinguindo parte dos pedidos da inicial com resolução de mérito. E é o nosso artigo 487, inciso 1 do novo CPC. E dessa decisão que julgar parcialmente o mérito, vai ser passível o nosso agravo de instrumento. Quando nós falamos de decisão de rejeição de convenção de arbitragem, a convenção de arbitragem continua aparecendo no novo CPC como uma defesa processual, e agora ela está prevista no artigo 337 do novo CPC. E é óbvio que a decisão tem que ser de rejeição da convenção de arbitragem, porque se for de acolhimento da convenção de arbitragem, vai importar na extinção do processo. E a convenção de arbitragem, ela aparece não como uma questão de ordem pública no novo artigo 337, mas uma questão que deve ser arguída pela parte ré. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. E aí eu tenho uma observação a todos os senhores. A desconsideração de personalidade jurídica proferida em primeiro grau de jurisdição é que vai ser passível de agravo de instrumento. E o relator vai ter competência para, a partir dos seus novos poderes, também proferir decisão de desconsideração de personalidade jurídica e levantar o véu da pessoa jurídica, com o objetivo de alcançar o patrimônio do seu sócio, seja por abuso de direito, não é isso? Seja por fechamento irregular da própria pessoa jurídica. E existem outras hipóteses que não é o objeto da nossa palestra aqui. Se nós falamos de rejeição do pedido de gratuidade jurídica, gratuidade de justiça, ou mesmo de acolhimento de pedido de sua revogação, em primeiro grau, obviamente o processo vai parar de tramitar. E isso é muito interessante para todos nós que atuamos para assistidos. Indeferir a justiça gratuita, todos nós sabemos que o processo fica aguardando o recolhimento das custas prévias, isso se foi no despacho inicial, sob pena de indeferimento da inicial. Né? E aí, indeferimento gera a extinção do processo sem a resolução. Se houver a revogação, isso pode gerar um problema interno seríssimo, tá? Em função da ausência de intimação das testemunhas para uma eventual audiência de instrução. E, obviamente, isso já era admitido na doutrina como uma decisão que gerava dano de difícil e incerta reparação, passível de agravo de instrumento. Seguindo, exibição de posse de documento e coisa. Então, naquela exibição incidental de documento, com efeitos de presunção de veracidade de que aquela prova venha a produzir dentro do processo de conhecimento, se o juiz indeferir, eu tenho também um agravo de instrumento. Exclusão de litisconsorte. Isso eu nem preciso explicar. Rejeição de pedido de limitação de litisconsorte. Talvez seja interessante, em causa de conflito coletivo de terras, e aqui talvez atinja a nossa Defensoria Pública, inclusive a legitimidade dos senhores para juizar ações civis públicas em algumas determinadas situações, em que uma possibilidade de, quando se indefere a limitação, e quem pede a limitação do litisconsórcio, tá, passivo, obviamente, seria o réu, porque o autor já apresentou aquele litisconsórcio ativo diretamente na sua petição inicial. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. E os senhores terão palestra com o professor Bretas amanhã, não é isso? Professor Ronaldo Bretas. E o professor Bretas vai falar que nós temos modificações na intervenção de terceiros. E entre a intervenção de terceiros, nós temos uma exclusão da nomeação à autoria como intervenção de terceiros, mas havendo um incidente próprio no artigo 338 e 339, que é a correção do polo passivo, já no novo Código de Processo Civil. A oposição sai da área relacionada com a intervenção de terceiros e ela é encaminhada para um procedimento especial de jurisdição contenciosa, a oposição.
Se nós falamos ainda das hipóteses que persistem no novo Código de Processo Civil de intervenção de terceiros, nós teremos chamamento a processo, a denunciação à lide, não é isso? A assistência. Nós temos agora a nova versão do amicus curiae, um incidente de desconsideração de personalidade jurídica, aparecendo também como modalidade de intervenção de terceiros. Além disso, senhores, tá? Nós temos concessão, modificação e revogação de efeito suspensivo nos embargos de devedor, ou nos embargos da execução. E essa parte que todos nós sabemos que é que, em execução de título extrajudicial, os embargos de devedor perderam o efeito suspensivo a partir da Lei 11.362, em 2006, salvo quando o juiz concede o efeito suspensivo nos embargos. Isso diz respeito, senhores, àquelas hipóteses excepcionais em que a execução vai ficar paralisada, aguardando o julgamento dos embargos. E para que isso aconteça, deve haver um asseguramento da execução, um asseguramento que passou a ser requisito para a concessão dos efeitos suspensivos dos embargos de devedor. Temos que ter a possibilidade de ineficácia da decisão final e ainda nós temos que ter também, né, aquela verossimilhança das alegações presentes nos embargos de devedor. Tudo bem? Podemos seguir, senhores? Seguindo. Sim. Sim. 1015.2. Mérito do processo. O artigo que prevê, e eu vou pedir aos senhores que abram, porque ele não está contemplado na minha palestra, o julgamento parcial de mérito, é o artigo saneamento e organização, extinção, julgamento antecipado do mérito, é o artigo 356 do novo Código de Processo Civil. E ele fala o seguinte: o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso. Então, é aquilo que não colou no nosso Código de Processo Civil atual, que é a parte incontroversa da demanda. E, além dele, estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. E eu chamo a atenção para os senhores do seguinte: para caber agravo de instrumento contra sentença de mérito no processo, contra decisão de mérito no processo, o processo, na fase de conhecimento, ele não pode terminar. E para ele não terminar, tem que ser um julgamento parcial de mérito. Então, ele vai proferir uma decisão interlocutória que ele julga parcialmente o mérito e automaticamente profere uma decisão de saneamento com relação aos demais pedidos. E ele vai determinar a ampla instrução daqueles demais pedidos que não se encontram em condições de imediato julgamento. Tá? A prescrição ela já aparece em condição como julgamento liminar de improcedência do pedido. E a professora Maria Emília deve ter falado isso no artigo 331, se não me falha a memória. Cuidado, senhores, eu ainda não decorei o código. Tá? E eu tenho uma fama de decorar código, mas eu ainda não decorei. Então é uma brincadeira. Tá, e eu sei que os senhores não ainda pegaram minha brincadeira depois do final do cansaço, né? E está no artigo 332, e ele aparece no parágrafo 1º do artigo 332. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente pedido, se verificar desde logo a ocorrente decadência ou de prescrição. Então ele deixa de ser uma decisão de indeferimento inicial, a pronúncia de prescrição em decadência, e passa a ser uma sentença, de acordo com a denominação e classificação do novo CPC, uma sentença de julgamento liminar de improcedência do pedido. Sabendo que, por força do artigo 487, parágrafo único do 487, o juiz não pode declarar prescrição em decadência de ofício sem antes abrir vista ao autor, ou à parte que tenha pleiteado aquilo, no caso de reconvenção, para ele se manifestar de uma eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Certo? Posso seguir, senhores? Respondeu? Gente, se não compreenderem algo que eu tenha falado, por favor, tá? Pode interromper. Seguindo, senhores. Então, vamos lá. Seguindo. Nós temos ainda redistribuição do ônus de prova. E quando nós falamos de redistribuição do ônus de prova, o novo Código de Processo Civil, ele inovou muito na decisão de saneamento. E não sei se vocês já tiveram a oportunidade de analisar a decisão de saneamento. Na decisão de saneamento, vai ser possível marcar uma audiência de saneamento para, através de um princípio de cooperação, as partes conseguirem chegar a um consenso sobre as provas que seriam produzidas no processo. Só que
entre nós, o despacho saneador, ele não tem mais os 3 requisitos do CPC atual. Quais são os 3 requisitos do CPC atual no artigo 331 do Código atual? Primeiro, apreciar as questões processuais pendentes, obviamente para rejeitar, porque se ele tivesse acolhido, ele ia indeferir o processo, ele ia julgar extinto o processo. Segundo, fixar os pontos controvertidos. Terceiro, deferir as provas a serem produzidas e designar a audiência de instrução. Certo? No novo CPC, e entre nós, eu acho muito pouco provável que algum juiz vá proferir um despacho saneador nos moldes pleiteados e desejados pela lei. E esses moldes estão no artigo, vou já citar para vocês terem uma impressão aqui do que nós estamos falando, que é o artigo 300 e... Audiência, já estou em audiência, só um minutinho. Tá, julgamento conforme, saneamento 357. O novo despacho saneador vai ter, primeiro, ele vai apreciar as questões processuais pendentes. Segundo, ele vai fixar os pontos controvertidos sobre o qual vai incidir a prova. Terceiro, ele vai distribuir o ônus de prova. Então ele vai falar, determinado fato é do autor, determinado fato é do réu. E por que o juiz vai definir qual é a distribuição de ônus de prova? Porque o STJ já decidiu recentemente, há uns 4, 5 anos atrás, que a inversão de ônus de prova não é regra de julgamento, mas é regra de instrução. Então, as partes não podem ser surpreendidas pela inversão de ônus de prova no momento da decisão, sob pena de violar o contraditório e a nossa ampla defesa. E, além disso, ele vai ainda, deferir as provas a serem produzidas e, finalmente, ele vai definir quais são os artigos de direito material a serem apreciados no momento da sentença. E marcar a audiência de instrução. Gente, eu não sou juiz, mas não gostaria de ser juiz nessa situação. Mas eu gostaria de ser uma parte que tenha a oportunidade de ver um despacho desse. E não ser surpreendido no momento da sentença por uma decisão que me pega de saia justa. Que me surpreende. Que não me dá a oportunidade de se manifestar. E para todos nós, defensores, assistentes, advogados, isso vai ser extremamente importante. E olha, a inversão do ônus de prova no novo CPC, ele tem as 2 regras. Distribuição estática, ao autor o fato constitutivo do seu direito, e ao réu o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, e ele ainda tem a distribuição dinâmica. E o juiz, por decisão interlocutória devidamente fundamentada, ele vai ter que falar de quem é o ônus, caso ele não aplique a regra geral da distribuição estática. Caso a possibilidade de produção de provas seja impossível para uma das partes, seja por uma questão de hipossuficiência técnica, e isso nos interessa a todos, seja por uma questão de hipossuficiência econômica, e não apenas por uma questão de Código de Defesa do Consumidor, do artigo 6º do CDC. Então, nós estamos falando, vamos lá, minha gente, porque eu já estou me ampliando, né? Que a distribuição de ônus de prova passa a ser uma hipótese de agravo de instrumento. E ele não é um rol taxativo do nosso artigo 1015, porque ele prevê outras hipóteses expressamente previstas na lei. E aí vai ser esparso mesmo. Dentro do dispositivo, dentro do capítulo do Código que falar dessa decisão caberá agravo de instrumento, vocês terão que analisar. Então, aquele conselho do advogado que não sabe tudo, mas gostaria de saber, e isso aplica para todos nós, vamos abrir o código no momento que a decisão é proferida. Então, na hora que os senhores forem intimados pessoalmente daquela decisão, abram o código, vamos ler os dispositivos aplicáveis, para não deixar para o final, ou para depois do prazo, o recurso de agravo de instrumento. Seguindo. Em processo de execução, qualquer decisão interlocutória em processo de execução, qualquer decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença será sempre passível de agravo de instrumento. E por quê? Todos nós sabemos que a sentença no processo de execução, ela extingue a execução pelo esgotamento da tutela jurisdicional executiva, já que
tá? Normalmente não cabe apelação dessa decisão que fala que houve quitação, que houve compensação, que houve por transação, tá? A novação da dívida, e esses dispositivos continuam existentes no novo Código de Processo Civil em matéria de execução. Então, quando nós falamos dessas hipóteses, senhores, é sempre agravo de instrumento. Por quê? Eu não tenho como apelar a posteriori, porque eu não vou ter interesse recursal para recorrer da sentença do processo de execução. E por não ter interesse recursal para recorrer da sentença no processo de execução, significa que toda decisão em execução, seja ela execução, cumprimento de sentença, tá? Ou mesmo liquidação de sentença, será passível de agravo de instrumento. Obviamente, a mesma interpretação se aplica para o inventário no novo CPC. Posso seguir sobre as hipóteses de cabimento? Então, vamos tentar ser mais breve para nós concluirmos as nossas previsões. E agora nós vamos entrar nas diferenças procedimentais relacionadas com recurso de apelação. Primeira diferença procedimental, juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade, hoje em dia, com a redação atual do CPC, Lei 13.105, deixará de ser feito pelo juiz de primeiro grau. Então, o que significa que interposta a apelação vai ser aberta a vista para contrarrazões por meio de ato ordinatório e depois, sem qualquer decisão interlocutória, o juiz vai remeter os autos para o tribunal. E quem vai ter a competência para analisar, tá, efeito suspensivo ou só efeito devolutivo vai ser exclusivamente o relator. E caso haja uma decisão de urgência a ser proferida, será obrigatória um pedido diretamente no tribunal de efeito suspensivo para aquele recurso que normalmente não tem efeito suspensivo. Primeira diferença procedimental, tá? Outra coisa, a apelação adesiva continua existindo no novo CPC. E a apelação adesiva vai continuar sendo feita no prazo de contrarrazões e ela não vai ser na mesma petição de contrarrazões, porque não vai ter jeito, vai ter que ser duas petições mesmo. Primeiro as contrarrazões e, simultaneamente no protocolo, a apelação adesiva. Apresentada a apelação adesiva simultaneamente com as contrarrazões, vai ser aberta vista por ato ordinatório para contrarrazões a apelação adesiva. Depois sobe os autos automaticamente para o tribunal. Seja o TJ, e para nós aqui nos interessa o TJ, seja, obviamente, o Tribunal Regional Federal também. Posso seguir? Seguindo. Quando nós falamos ainda, tá, de diferença procedimental da apelação, e eu estou me omitindo com relação ao que não é diferente, tá? Vamos falar aqui. Nós temos a regra geral dos recursos. E muda a regra do nosso artigo 497 do Código de Processo Civil atual. E nós temos hoje em dia que no Código de Processo Civil atual, tá, todos os recursos têm efeito suspensivo, ressalvados 3 hipóteses. Quais são as 3 hipóteses? Recurso especial, recurso extraordinário e agravo de instrumento, que é o artigo 497. E para esses 3 casos, não é isso, de regra geral, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. E nós temos ainda que a regra geral da apelação hoje em dia é que o recurso de apelação ele também tem efeito suspensivo, que é o artigo 520 do Código atual. Salvo naquelas 7 hipóteses e incisos do artigo 520. No novo CPC nós tivemos uma mudança de estrutura sobre efeito suspensivo. E a regra geral dos recursos no novo CPC é o do artigo 995. E a regra geral é que, em regra geral, nenhum recurso tem efeito suspensivo. Em regra geral, todos os recursos perderam o efeito suspensivo, salvo um. Qual? A apelação. Então, a apelação vai ser o único recurso que vai ser dotado de efeito suspensivo como regra. Todos os demais deixarão de ter efeito suspensivo. Quando a gente fala, ele perde a regra do efeito suspensivo, mas ele não perde a possibilidade de ser atribuído efeito suspensivo. E essa possibilidade de atribuição de efeito suspensivo passa a ser competência, tá, exclusiva do relator do recurso perante o 2º grau de jurisdição. É essa a nova sistemática do novo CPC. Tudo bem até aqui?
Eu até esqueci de comentar com vocês, já devem ter falado para os senhores que eles querem aumentar a vacatio legis do código, não é isso? Agora, eu particularmente eu tenho uma opinião que eu acho muito difícil de aumentar a vacatio legis do novo código. Eu acho mais provável eles alterarem ou conseguirem alterar a redação do novo código durante a vacatio legis do que ampliar a vacatio. Tá? E uma das hipóteses de possibilidade de alteração no curso da vacatio legis é a questão do juiz de admissibilidade que passou para o órgão ad quem. Essa é uma das possibilidades. Desculpa aí, eu esqueci de falar, mas vamos para frente. Então, seguindo. Como regra excepcional, em apelação, nós temos a apelação vai ter o efeito suspensivo. Então, em matéria de apelação, não muda nada. A apelação vai ter efeito suspensivo, salvo naquelas hipóteses já comumente conhecidas por todos nós. Decisão que homologa a divisão e demarcação, que é a sentença de segunda fase do procedimento especial de divisão e demarcação, não é isso? Que condena a pagar alimentos, isso é muito interessante para nós que atuamos na vara de família. Extingue sem resolução de mérito ou julga improcedente embargos do executado, que já não tem efeito suspensivo. Julga procedente pedido de instituição de arbitragem, que também já tem, não é isso? Confirma, concede ou revoga a tutela provisória. E, finalmente, que decreta a interdição. E a decreto da interdição já estava previsto no Código de Processo Civil atual, no artigo 1183, se não me falha a memória, e falava-se claramente que a sentença que decreta a interdição já produz efeitos desde logo. Tudo bem, senhores? Certinho? É óbvio que nós temos outras hipóteses de que a apelação não vai ter efeito suspensivo. Quais? Que concede a ordem e mandado de segurança, a Lei 12.016, não é isso? Você tem ainda no despejo por falta de pagamento, a Lei 8.245, de 91, a Lei do Inquilinato, e aí são hipóteses de legislação extravagante que continuam valendo nos dias atuais. Posso seguir? Seguindo. E aí o que é que nós temos? Tá? Obviamente, no caso em que a apelação não tiver o efeito suspensivo, vai ser possível a apresentação do cumprimento provisório da decisão. Cumprimento provisório. Agora, a forma de conseguir o efeito suspensivo no recurso que não vai ser dotado de efeito suspensivo, especialmente em matéria de apelação, está no parágrafo 3º. E é possível fazer uma apelação diretamente no tribunal, antes mesmo do recurso de apelação subir para o 2º grau, para que o relator do tribunal já atribua efeito suspensivo. E os requisitos estão lá. Quando haja grande possibilidade de provimento de apelação, não é isso? E que tenha... Tá? Relevante a fundamentação e possibilidade de ineficácia de dano, possibilidade de dano de difícil e incerta reparação. E esses requisitos estão no parágrafo 4º do parágrafo 1º. Alguma dúvida até aqui? Se por acaso o recurso já estiver no tribunal e o relator, como é comum, tá? Se vendar para o requerimento de efeito suspensivo constante na apelação, que façam a petição distribuída por dependência diretamente ao relator do processo. E ele vai ter atribuição para atribuir esse efeito suspensivo, nos moldes atuais de uma ação cautelar renominada com o objetivo de atribuir efeito suspensivo diretamente no tribunal. Certo? Tudo bem até aqui? Certo. Eu já estou me alongando, né? Ainda tem prazo? Posso? Seguindo. Vamos lá, senhores. Nós estamos aqui, todos, vamos seguir, né? Efeito devolutivo e supressão de instância na apelação. Isso nós temos uma alteraçãozinha. E todos nós sabemos que o fenômeno da supressão de instância ele ocorre quando o tribunal aprecia matéria não oportunizada ou não analisada pelo juízo inferior. E, em regra geral, a supressão de instância ela é vedada em função da competência recursal prevista na Constituição da República para os diversos tribunais brasileiros. Agora, nós temos a possibilidade do julgamento antecipado de mérito em grau de apelação. E o novo Código de Processo Civil em matéria de apelação, ele amplia as hipóteses de julgamento antecipado. Hoje em dia, essa matéria está no artigo 515 do Código de Processo Civil atual, e é possível, na hipótese do parágrafo 3º, quando o juiz, 515, parágrafo 3º, CPC 73, quando o juiz, tá, ou quando o tribunal, analisando uma apelação contra uma sentença terminativa, ele conhece diretamente do pedido, porque o feito encontra-se em condições de imediato julgamento. Essa matéria, ou essa possibilidade, ela continua prevista no artigo 1013, parágrafo 3º,
inciso 1º. E aí ele fala o seguinte, claramente, aqui não muda. O tribunal pode conhecer diretamente o pedido e proferir acórdão de mérito em julgamento antecipado em grau de apelação, quando a sentença de 1º grau for terminativa, artigo 485. Tudo bem? Isso não muda, então não nos interessa. Além disso, por uma tecnia no novo código, uma tecnia, ele não é totalmente técnico, nós verificamos o seguinte, que o tribunal pode decretar nulidade de sentença. Obviamente, isso não é julgamento antecipado. E eu não sei por que cargas d'água foi parar no nosso parágrafo 3º do artigo 1013. Porque se ele decreta nulidade, por ausência de congruência com os pedidos, está claro? Ele não está reformando a decisão, ele está anulando a decisão. E ele vai devolver o feito a 1º grau sem efeito substitutivo para prolação de nova sentença. A mesma interpretação se aplica no inciso 4, quando ele decreta nulidade de sentença por falta de fundamentação. E a fundamentação agora é um dos calcanhares de Aquiles do novo CPC, no artigo 489, parágrafo 2º do novo CPC. Agora, com relação a julgamento antecipado, nós temos mais duas hipóteses. E o inciso 3, ele é paradigmático. Se o tribunal constatar omissão no exame de um pedido, ele vai poder julgar direto. E mesmo sem embargos de declaração prévios. E isso é flagrante supressão de instância. E ela passa a ser expressamente autorizada no artigo 1013 como hipótese de julgamento antecipado de recurso. Posso seguir? E é muito comum acontecer, viu, senhores? Pelo menos em vara de família, que nós temos uma multiplicidade de pedidos acumulados nas ações de divórcio. Parágrafo 4º. Segunda possibilidade de julgamento antecipado. Se eu tenho a sentença que declara prescrição ou decadência em 1º grau e o processo se encontra em condições de imediato julgamento. E esse é o parágrafo 4º. Se o juiz declara prescrição e decadência em 1º grau, a parte interpõe apelação e o processo encontra-se em condições de imediato julgamento, vai ser possível o pedido de reforma direto na apelação, sem que o juiz de 1º grau analise o mérito do pedido da petição inicial. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque já deveria estar sendo aplicado assim na prática. Agora, muita atenção. Quando a gente fala em processo de condições de imediato julgamento, nós temos claramente o quê? Que tem que ter sido respeitado todos os princípios constitucionais do processo. Contraditório, ampla defesa, a instrução já tem que ter sido realizada no processo em 1º grau, para que o processo verse e possa aproveitar a teoria da causa madura. Posso seguir, senhores? Ou vocês querem que eu abra para perguntas? Ou eu posso continuar? Vocês estão aguentando ainda? Posso seguir? Seguindo. Então vamos lá. Tá? Quando nós falamos de capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, ela é impugnável em apelação. Isso eu já falei para vocês. E é uma repetição do código de um mesmo dispositivo que já estava previsto no artigo 1009. Posso seguir? Modelos ou modalidades de interposição no agravo de instrumento. Vamos lá. Agora eu vou ser bastante breve, que está todo mundo com pressa. E eu acho que talvez nós possamos aproveitar as perguntas para desenvolver mais a nossa palestra. Primeiro, o agravo de instrumento ele vai continuar sendo instrumentalizado. E é por isso que ele se chama de agravo de instrumento, óbvio. Tá? Existe uma ampliação das peças obrigatórias sob pena de inadmissão do agravo de instrumento. Sempre relembrando que, pelo princípio do formalismo valorativo, vai ser possível a abertura de vista para juntar novas peças processuais. E entre as peças obrigatórias, nós temos agora petição inicial, contestação, petição que foi apreciada e teve o indeferimento na decisão interlocutória, certidão de intimação para apurar a tempestividade do recurso, e documento ou outro documento oficial que comprove a tempestividade. Obviamente, certidão, tá? Não vai me juntar Siscom, não, que não vai dar certo. Documento oficial. E, além dele, as procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Essa nova definição de instrumentalização do agravo, ela parte do pressuposto de que, às vezes, os documentos obrigatórios, da leitura dos documentos obrigatórios, não era possível compreender a controvérsia.
E isso estava gerando inadmissão dos agravos de instrumento por ausência de instrumentalização sem ter uma decisão obrigatória que juntasse aquele documento. A partir de agora, nós temos essa obrigação. E caso não exista um ou mais dos documentos arrolados no inciso 1º, vai ser obrigatório uma declaração do advogado, tá? E eu entendo que pode ser na própria petição de agravo de instrumento, de que não existe aquele documento que supostamente o inciso 1º faz referência. Obviamente, outros documentos facultativos que possam influenciar no julgamento de mérito do agravo de instrumento, no julgamento do mérito. E é isso que nós falamos do inciso 3, facultativamente outras peças. Vamos lá. Prestem muita atenção. Na interposição do agravo de instrumento, nós vamos ter algumas previsões muito interessantes para os advogados que trabalham no interior, especialmente quando o agravo de instrumento for físico. E primeiro, nós temos no prazo do recurso, o agravo será interposto por. Então vamos lá, diretamente no tribunal, tá? Competente para julgá-lo. E assim como os senhores, eu também estou sofrendo com o JPE. Estou sofrendo, mas assim, eu já estou adaptado. Eu acho até que vai ser ótimo o JPE e o PJE. Tá? Na Justiça Federal já é assim no juizado há anos. Não tem problema. O problema é a intimação presumida, especialmente para os senhores. Intimação presumida para vocês vai ser um problema. Mas tudo bem. Agora, se o processo for físico, o novo CPC vai prever a hipótese de protocolo realizado na própria comarca do interior. Lá em São Lourenço, que ainda o agravo de instrumento é interposto em petição física, não é isso? Tá? Porque no interior ainda não está submetido ao JPE. Ele vai poder fazer esse protocolo a partir do 18 de março de 2016, por meio de protocolo no próprio cartório distribuidor da comarca de São Lourenço. E aí, a comarca é que tem que remeter para o tribunal. Agora, para que isso não aconteça, eu tenho certeza que o Tribunal de Justiça vai obrigar os senhores ao JPE antes da vigência plena do novo CPC. Tá bom? Postagens sob registro do aviso de recebimento. Essa norma vai demandar regulamentação expressa do Tribunal de Justiça no seu regimento interno. Como vai se apurar a tempestividade do agravo interposto pelo correio com aviso de recebimento? Transmissão de dados facsímile, isso já é público e notório desde 1999 com a Lei 9.800, que é a lei do fax. Não é isso? Lei de fax. Agora, muita atenção. Foi importante porque o parágrafo 4º prevê que na interposição por fax, eu não preciso juntar no fax as cópias integrais do processo. E era comum ter uma ou outra decisão do Tribunal de Justiça, não conhecendo o agravo de instrumento, sob fundamento que no fax não vieram as cópias do processo. Ou seja, mais papel, impossível. Porque você tinha que juntar no fax as cópias e depois ainda tinha que mandar na petição original. Aqui no nosso Tribunal de Justiça era menos, mas em alguns tribunais de outros estados eles exigiam. Finalmente, atenção, parágrafo 3º. A falta de cópia de qualquer peça ou de caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único, que é a abertura de vista por 5 dias para corrigir o vício que seja sanável. E é o nosso formalismo valorativo presente no artigo 1017, parágrafo 3º, e também no parágrafo único do artigo 932 do novo CPC. Aí eu tenho uma redação do parágrafo 5º que me deixa totalmente confuso. Dispensam-se as peças referidas no inciso 1 e 2 do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Se o processo for eletrônico, ora, gente, nós sabemos que o JPE e o PJE, eles não têm vinculação plena entre eles. Você não consegue ver integralmente o processo do PJE no JPE, pelo menos não como advogado. Então, senhores, no nosso sistema atual do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, juntem as cópias do inciso 1 e 2, porque eu não tenho vinculação de sistemas. Algum de vocês deve advogar em vara de fazenda pública, sim ou não? E vocês sabem que o PJE não tem vinculação com o Projude.
e o Juizado Especial de Fazenda Pública e o Juizado Especial e a Vara de Fazenda Pública, se o juiz declinar competência por competência absoluta para a lei 12.153, ele não tem como fazer isso, porque não tem vinculação PJE para ajude. E aí o que ele faz? Ele indefere a petição inicial, certinho? E manda-se ajuizar outra. E aqui eu acredito que não será possível cumprir isso no nosso Tribunal de Justiça. Senhores, estamos acabando, por favor, né? O artigo 1018 do agravo de instrumento, ele prevê uma definição interessante. E aquela obrigação do artigo 525 do CPC atual de juntada nos autos de primeiro grau de jurisdição da cópia do agravo de instrumento com a lista dos documentos que o instruíram, é uma obrigação do agravante sob pena de inadmissão caso o agravado argua o descumprimento do artigo 526. Vocês vejam, senhores, vejam que no artigo 1018, essa juntada passará a ser facultativa. Para caso a parte tenha alguma confiança mínima que exista que o juiz de primeiro grau vá se retratar da sua decisão. Ele se retrata, eu sei, mas eu acho que na minha vida inteira eu nunca consegui mais de 10 retratações. Tá? Ou seja, é algo muito raro de acontecer. Mas você pode, por uma questão de deferência, juntar em primeira instância. Agora, essa faculdade ela só se aplica se os autos forem eletrônicos. Se o agravo de instrumento for físico, com a marca do interior, tá? Com a marca do interior, aí você obrigatoriamente tem que juntar a cópia do agravo de instrumento diretamente no processo de primeiro grau de jurisdição, mesmo que os autos de primeiro grau sejam físicos. E agora com a marca de Pouso Alegre, né, de Poços de Caldas, passaram a ter recentemente a utilização do PJE. Certo, senhores? Agora, muita atenção. Esse artigo só se aplica a partir do dia 18 de março de 2016. E eu tive uma decisão de desembargador no agravo de instrumento meu, há 2 meses atrás, aplicando o artigo 1018 do novo Código de Processo Civil. Não, o desembargador é extremamente inteligente. Não, o próprio novo Código de Processo Civil prevê a facultatividade para juntar a cópia. E eu lá, né, como agravado, olhando. Eu falei assim, mas dá até vontade de embargar, mas o novo CPC não está em vacácio, Legis, não? E você está aplicando qual código? O de 73 ou o de 2015? E isso vai começar a acontecer com todos nós. Vocês vão formular requerimentos do Código de 2015 e o juiz, que talvez não tenha tido o cuidado e o esmero de estudar o Código de 2015, vai começar a indeferir seu requerimento de todos vocês com base no Código de 73. Ah, não. Código de 2015 aqui não vige não, doutor. E vai acontecer, principalmente no interior. Tá certo, senhores? E vai acontecer. E eu não estou falando isso não, porque lá o juiz, normalmente, ele tem uma posição de um pouco... Eu sou mais Deus do que os demais. Tá bom, senhores? Tá, então as coisas estão acontecendo. Eu não tenho nada contra juízes, tenho inúmeros amigos, mas eu já advoguei no interior. E eu advoguei muito tempo em Poços de Caldas. Muito tempo na minha vida. Então eu sei como é. Tá claro, senhores? Alguma dúvida até aqui? Vamos lá. Prestem atenção. Trâmite no tribunal não acaba. E eu vou terminar isso aqui. Agora se prevê no novo Código de Processo Civil a intimação do agravado para ele responder ao agravo de instrumento e intimação pessoal caso ele esteja revel no processo. Tudo bem, senhores? Demais, trâmite no tribunal, mesma coisa de sempre. Tá? E aí nós temos, ele vai apreciar o pedido de tutela provisória no recurso ou nos processos de competência originária, esses são os novos poderes do relator. Mas eu chamo a atenção para os senhores, formalismo, valorativo. Dentro dos poderes do relator eu tenho, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível em qualquer recurso. E, finalmente, nós temos ali, como parte integrante das minhas considerações finais. É a última lâmina, tá, senhores? Graças a Deus. Mas, senhores, o novo Código de Processo está aí. Ele não é perfeito. Mas ele é um avanço. Pelo menos, na minha opinião, ele avançou. Ele não é
perfeitamente técnico. Então, você não pode comparar o código de Buzaide, de 73, com o código de 2015. Nós vemos que o código de 2015 ele foi feito a diversas mãos, como se fosse um trabalho escolar de faculdade. Vamos dividir o código novo em inúmeros juristas, todos muito bons, todos muito técnicos, e aí cada um fez uma parte do código, porque foi um trabalho extremamente árduo para pouquíssimo espaço de tempo. E nós estamos vendo que o nosso Congresso Nacional está trabalhando assim hoje em dia, aprovando matérias de extrema relevância para o nosso país, em pouquíssimo tempo e sem quase nenhuma discussão com a sociedade. Reforma política, não é isso? Reforma de previdência e outras matérias inúmeras. Agora, é um avanço, prevê contraditório, prevê cooperação entre as partes dentro do processo. E mesmo que às vezes fale, não, o mandado de citação vai ser entregue pelo carteiro. Claro que não vai, porque é carta de citação, isso é uma tecnia. Mas isso não prejudica o mérito e a proposta que foi apresentada. E, diferentemente do que a magistratura entende, o professor Magno não acha que é um revanchismo dos advogados contra a magistratura o novo código. Não é revanchismo. Nós temos, senhores, inúmeras multas previstas ao juiz. Ali no inciso 5 do artigo 932, nós temos o quê? Tá? A força dos precedentes jurisprudenciais. E a partir de hoje nós estamos vendo, tá, a positivação da teoria do common law, do stare decisis. E a partir de agora nós temos os precedentes dos tribunais superiores com força para negar provimento, para dar provimento, para negar seguimento a recurso, para fazer tudo. E o poder continua na mão da magistratura. Continua na mão e vai continuar sendo. Mas algumas garantias passaram a ser previstas. Mas são garantias que merecem uma releitura dentro da reserva do possível. Dentro da reserva do possível. Agora, eu peço aos senhores que antes de falar qualquer artigo desse código é inconstitucional, vamos recorrer às normas de interpretação constitucional. Vamos fazer uma interpretação conforme a Constituição. Vamos ver se a gente consegue aproveitar esse artigo. Tá? E eu desejo a todos nós muito sucesso na nossa atuação e eu peço que continuem exercendo com zelo a função de vocês, porque a Defensoria Pública é um dos órgãos mais importantes, né, do nosso Estado Democrático de Direito, porque aproxima o acesso à jurisdição à pessoa que normalmente não vê a justiça diuturnamente. Muito obrigado pela atenção e eu peço desculpas pelo horário, senhores. Senhoras e senhores, abriremos espaço para perguntas. Vou estar aqui no auditório com o microfone para que as senhoras e os senhores possam fazer as suas perguntas. Eu vou, Ellen, quebrar o protocolo aqui, vou fazer a pergunta inicial. E antes de mais nada, gostaria de parabenizar a doutora Ellen Caires e sua equipe pela organização do evento, por tratar de um tema